Olá, pessoal! Hoje a gente vai fazer a segunda lista de diferencial 2. Questão 4. Determine o domínio, determine e trace as interseções do gráfico com os planos coordenados, determine e trace as curvas de nível e esboce os gráficos das funções. Letra F. F de xy é igual a x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1. E letra G. F de xy é igual a exponencial de x ao quadrado mais y ao quadrado. Primeiramente, é necessário analisar o domínio da função. Sabemos que no denominador ele nunca pode admitir o valor zero. Ao analisar o domínio da nossa função aqui, f de xy, a gente observa que ela nunca admitirá o valor zero. Então, podemos concluir que o seu domínio será todos reais no plano R2. De início, a gente não podemos concluir qual é a superfície que a nossa função assumirá. Então, por isso, a gente vai calcular as interseções dos eixos coordenados. Para x igual a zero, temos que a nossa função assume o valor zero. Para y igual a zero, temos que a nossa função assume x sobre x quadrado mais 1. Admitimos agora o nosso eixo de interseção y igual a zero, temos que a nossa função f de x é igual a z. Logo, agora a gente vai analisar o domínio da função z. Analisando aqui o denominador, a gente observa que o denominador também nunca admitirá o valor zero. Então, a gente pode concluir que o seu domínio será todos reais. Então, ainda não é possível definir qual é a superfície dessa função. Então, a gente calcula os eixos de interseção. Então, para x igual a zero, a gente tem que a função de z tenderá a zero. Agora, quando z é igual a zero, x será igual a zero. Aplicando os limites na função de z, na interseção de x é igual a zero, tendo x a mais infinito, observamos que a função tende a zero. Quando aplicamos o limite, quando x tende a menos infinito, a função também tende a zero. A partir disso, a gente faz estudos de sinais a partir da sua primeira derivada. Então, a derivada do quociente vai ser o quê? A derivada da de cima vezes a derivada de baixo menos a derivada do denominador vezes a de cima dividido por o denominador ao quadrado. Então, aqui a gente obtém a primeira derivada de z. A partir da primeira derivada, a gente vai fazer o estudo crítico para determinar seus pontos críticos, que seriam os pontos de máximo e mínimo dessa função. Então, aqui a gente pega o numerador para fazer a análise dos pontos críticos. Então, aqui, pegando o numerador igualando a zero, a gente obtém que os pontos críticos será mais 1 e menos 1. Então, a partir dos pontos críticos, a gente já sabe quais são os pontos de máximos e mínimos. Então, agora é necessário, a gente já sabe onde é a função zero. Agora é necessário a gente saber onde a função é positiva e onde é negativa. Então, aqui a gente vai analisar o numerador da função z. Sabemos que isso aqui é uma parábola, só que aqui está negativo. Então, vai ser uma parábola com concavidade para baixo. Então, aqui vai assumir os valores positivos e aqui embaixo os valores negativos. Logo, aqui o estudo de sinais. Aqui a função, antes do menos 1, ela vai decrescer. Aqui ela vai crescer e decrescer. Então, a partir do estudo do sinal, a gente também pode descobrir a imagem dessa função. Então, sabemos que os pontos críticos é menos 1 e 1. Então, substituindo na função de z, obtemos que a imagem será menos 1 meio e mais 1 meio. Então, a imagem da função de z será menos 1 meio maior. Logo, a imagem da função de z está entre o intervalo menos meio e mais meio. Assim, o gráfico no plano zx admite essa cara. Aqui a função, para menos infinito, ela tende a zero. Aqui ela dá um decréscimo. Aqui ela cresce, mas no ponto máximo de 1. E aqui, para mais infinito, ela tende a zero.
Então, a nossa função no plano R2 admite essa superfície sólida. A partir dessa função, a gente vai fazer agora o estudo das curvas de nível. Sabemos, já analisamos, que a nossa imagem ela está compreendida entre o intervalo -1/2 a +1/2. Então, a partir dessa informação, a gente vai construir as nossas curvas de nível. Então, admitindo que o nosso C é igual a zero, a gente tem a curva de nível x igual a zero. Essa curva de nível é um ponto ou uma reta no plano y igual a z. Agora, admitindo que o nosso C é igual a 1/4, a gente tem que a nossa função ela admite essa equação. 4x é igual a x² mais y² mais 1. Então, a gente vai ter x² menos 4x mais y igual a -1. Completando o quadrado, temos que a nossa função vai ficar, entre parênteses, x mais 2² mais y² igual a 3. Dividindo toda a nossa função por 3, a gente obtém essa função aqui. Quando a gente analisa essa função, ela é a equação da circunferência. Então, essa função é a nossa circunferência de centro 2 e 0, com raio igual a 1. Então, a nossa curva de nível vai ter essa cara. Vamos ter uma reta, onde C é igual a 0, e círculos, onde C é igual a -1/4 e aqui C é igual a 1/4. Então, aqui, como a gente pode observar aqui no gráfico, a gente tem aqui no ponto 0, 0, a nossa curva de nível é uma... Então, aqui no 0, a nossa curva de nível é uma reta e depois ela vai formando circunferências. Para a letra F, na função. Para a letra F, temos a função exponencial elevado ao x² mais y². Então, analisando essa parte da função, temos que o domínio da função é os reais em R2. Para encontrar a cara da superfície dessa função, eu tenho que fazer a interseção dos eixos coordenados, igualando x a 0, obtendo z igual exponencial de y² e igualando y a 0, obtendo z igual exponencial de x². Então, sabendo que o gráfico de uma função exponencial tem essa cara, então eu sei que para a função onde z é igual a exponencial de x² e a outra parte da função é z igual a exponencial de y², eu tenho que, para a função exponencial de x², vou ter essa cara, e para a função de exponencial de y², eu vou ter essa cara. Para encontrar as curvas de nível, a gente iguala essa função igual a 1. Então, para eu achar o valor, eu aplico ln nos dois lados e eu tenho que ln de 1 é igual a 0, então essa função vai ter as coordenadas 0, 0, para a curva de nível igual a 1. Para a curva de nível igual a 2, faço da mesma forma, igualando 2, aplicando ln, então eu vou ter que, nessas condições, x² mais y² igual a ln de 2. Então, eu vou ter uma circunferência centrada no zero de raio igual a raiz de ln de 2. Da mesma forma, com a curva de nível igual a 3, eu encontro x² mais y² igual a ln de 3. Obtendo uma circunferência centrada no zero de raio igual a raiz de ln de 3. Para a curva de nível igual a 4, eu obtenho x² mais y² igual a ln de 4, com a circunferência centrada no zero de raio igual a raiz de ln de 4. Dessa forma, podemos construir o mapa de contorno, ficando dessa forma. De acordo com o que foi dito, obtemos no mapa de contorno circunferências, como mostra a figura. Então, a partir do estudo feito da interseção dos eixos coordenados e da curva de nível, obtemos um gráfico nesse formato da função
exponencial de x ao quadrado mais y ao quadrado, que se assemelha a um parabolóide, pois possui um formato semelhante ao dele, só que não pode ser caracterizado por uma vez que não admite todas as condições necessárias.